A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jeremias, capítulo 22, o versículo 9 e o versículo 10. Jeremias, capítulo 22, o versículo 9 e o versículo 10. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E dirão, por que deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de outros deuses, e os serviram. Não choreis, ó morto, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará nem verá a terra onde nasceu. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim e para você, meus irmãos, é que quando eu e você faz aliança com Ele, meus irmãos, a gente não deve quebrar, meus irmãos. E quando eu e você faz uma aliança com Deus, meus irmãos, a gente tem que, permanecer firme, meus irmãos. A gente não pode quebrar, meus irmãos. Porque quando você faz aliança com Deus, meus irmãos, é para nossa vida toda, meus irmãos. É até que a morte nos separe, meus irmãos. A gente não pode desfazer a aliança, meus irmãos, com Deus. Porque quando eu e você fazemos aliança com Deus, é até a morte, meus irmãos. E quando eu e você desfaz essa aliança, meus irmãos, que você quebra essa aliança, meus irmãos, para querer servir a outros deuses, meus irmãos. Deus, ele não tem compromisso comigo, com você mais, meus irmãos. Porque Deus, ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele, meus irmãos. E quando aí você deixa de servir o Deus vivo, para querer servir deuses, Deus, ele não se agrada disso, meus irmãos. Porque o único Deus que é merecedor de toda a honra e toda a glória, o único Deus que a gente tem que se inclinar é o Deus vivo. Porque deuses, meus irmãos, são espírito imundo, meus irmãos. Deuses são, espírito maligno, meus irmãos. E a gente tem que se ver o Deus vivo, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que salva, Deus que dá livramento, meus irmãos. E muitas das vezes, meus irmãos, Deus permite que esses espíritos imundos, que esses deuses que a gente acha que é Deus, toquem em mim e você, meus irmãos. Porque tudo é permissão de Deus, meus irmãos. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir, meus irmãos. E muitas das vezes Deus permite, meus irmãos, que esses deuses, esses espíritos malignos, esses espíritos imundos, toquem em mim e você, meus irmãos. Deus dá permissão. Que é para mim você aprender, meus irmãos. Que é para mim você aprender que só Deus é merecedor de toda a honra e toda a glória. Que é para mim você aprender que só Deus é merecedor que você se incline perante a Ele, meus irmãos. A gente não deve se prostrar perante a deuses, perante espírito imundo, meus irmãos, legiões. Porque deuses, são legiões de demônios, meus irmãos, são espírito maligno, espírito imundo, que são muitos, meus irmãos. Eu não vou falar o nome aqui, porque são muitos. Por isso que são chamados de deuses. Porque são muitos, meus irmãos. Não é só um, são vários deuses. Mas só que o nosso Deus vivo é só um. Mas é o Todo-Poderoso, é o que dá vida, é o que tira a vida, é o que liberta, é o que cura, é o que salva. Esse sim que é merecedor de toda a honra e toda a glória, meus irmãos. E é só para Ele que você tem que se inclinar. Não para deuses, meus irmãos. Porque esses deuses que a gente acha que é Deus, eles mesmos, meus irmãos, devoram a mim e a você. Porque eles são imundos. Quando eu e você estamos dando lucro para Ele, quando eu e você estão fazendo o que Ele quer, Ele se agrada. Mas quando eu e você não serve mais para nada, meus irmãos, eles mesmos vão querer, tirar a minha tua vida. Eles mesmos vão descartar a gente, porque eles são assim. Eles só querem você enquanto a gente dá lucro, enquanto você serve para alguma coisa. E o Deus vivo, que a gente serve, que é o único merecedor de toda a honra e toda a glória, quando você não serve para ninguém, quando todos nos abandonam, quando todos nos deixam, o Deus vivo, o Deus que cura, que liberta, que salva, o único que é merecedor de toda a honra e toda a glória, Ele sim nos dá a mão, nos abraça, diz agora, esse que eu quero. É esse que eu quero, esse que eu, quando ninguém dá nada por mim, por você. Aí o Deus que a gente, que é merecedor de toda a honra e toda a glória, que pega a gente, dá veste nova, dá um banho na gente, dá honra. E quando todos, meus irmãos, nos abandonam, quando todos, diz que a gente não serve mais para nada, o nosso Deus, que é merecedor de toda a honra e toda a glória, é que nos abraça, que nos dá a mão, que nos tira da lama. Mas os deuses, esses espíritos imundos, legiões, que são legiões, meus irmãos. Quando você estamos dando lucro para ele, tá tudo ok, mas quando você não presta mais para nada, eles mesmos vão nos devorar.
E aí você, meus irmãos, tem que servir só ao Deus vivo. E você tem que se prostrar, se inclinar para o Deus vivo. Mas muitas das vezes você quer fazer a nossa vontade, né? Quer se inclinar para deuses. E esses deuses que você se inclina, esses deuses que você acha né, que é merecedor de toda a honra e toda a glória, são eles mesmos que vão devorar minha você. Porque eles são imundos, meus irmãos, eles são sujos. Só que eu e você, quando você estamos dando lucro para ele. E a partir do momento que você desfaz aliança com Deus vivo, Deus poderoso, para fazer aliança com esses deuses imundos, né? Com essas legiões de demônios. Deus não tem compromisso comigo com você não, meus irmãos. E muitas das vezes Deus vai permitir que eles mesmos toquem em mim você. Muitas das vezes Deus vai permitir que eles mesmos devorem a minha você. Porque tudo é permissão de Deus, meus irmãos. Porque Deus já tem para mim você se arrepender. Deus já tem para mim você reatar a aliança com Ele. Mas muitas das vezes você não quer reatar. E você desfaz a aliança com Deus e não quer reatar. Não quer voltar para Deus. Quer fazer a vontade, né, dos deuses imundos. E Deus não permite isso, meus irmãos. Deus, né? Deus, ele... Aí é que Deus, né, deixa que eles mesmos devoram a gente, meus irmãos. Porque o único Deus que é merecedor de toda a honra e toda a glória, o único Deus que você tem que se prostrar, se inclinar, é só para o Deus vivo. Não para legiões de demônios, não para deuses, para espíritos malignos, porque são isso que eles são, meus irmãos. Deuses são espíritos malignos, são legiões de demônio. Por isso que diz deuses, porque não é um só, são vários. Mas juntando eles todos, meus irmãos, o nosso Deus vivo que eu e você se vimos é mais poderoso do que ele todos juntos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.